Participar de entrevista de emprego ainda é um desafio para você? Então vem comigo que eu separei algumas dicas para você se sair bem e se destacar no mercado de trabalho. Vem comigo. O foco hoje aqui é falar muito para os nossos alunos, né? Para quem é jovem, quem está entrando agora no mercado de trabalho, que provavelmente pode ser que seja a primeira entrevista de emprego. Queria que vocês participassem, tá? Quem tiver alguma dúvida, você que está aí com alguma dúvida ou que já tenha vivido algo em alguma entrevista que queira compartilhar, vai ser muito bem-vindo, tá bom? O que eu queria falar para vocês, né? Primeira coisa que começa numa entrevista de emprego, óbvio, né? Quem está participando, o candidato, é o nervosismo, né? O nervosismo muitas vezes ele atrapalha. Eu faço muita entrevista e vejo que muitas vezes o candidato ele se deixa levar pelo nervosismo e aí ele acaba não conseguindo desenvolver uma boa entrevista por conta de estar ali naquele momento sem conseguir relaxar, sem conseguir dar o melhor dele. Então, primeira coisa que eu falo, todo entrevistado, né? O entrevistador, quem está fazendo a entrevista pela empresa, ele tenta trazer algumas coisas para dar uma brincada, para poder descontrair, faz algumas perguntas bem leves para poder a pessoa se colocar. Então, assim, aproveitem esse momento para também interagir, né, com o entrevistado, com o entrevistador, e para ficar mais leve para você, né? Você que está sendo ali avaliado naquele momento. A visualização da entrevista prévia também pode te dar uma certa tranquilidade. Então, assim, quanto mais você participa de entrevista, com certeza mais você vai ficando... você vai vivendo aquela experiência, então aquilo não é novo. Obviamente, tudo que é novo assusta mais. Então, a dica que eu dou é visualiza já a entrevista, quais as perguntas que podem fazer para vocês. Eu vou falar disso, algumas perguntas que são muito óbvias, né? Que sempre cai, essas aí você errar no óbvio e muitas vezes, tá? O que acontece é o candidato errar no óbvio. Perguntas óbvias que, assim, o candidato tinha obrigação de saber responder e quando ele gagueja, quando ele não está pronto, aquilo dali demonstra para o entrevistador que, caramba, ele não se preparou nem com o básico, nem com o óbvio. Então, eu acho que o nervosismo está muito relacionado a isso também. Quando você se prepara, quando você está ali naquele momento preparado, já te dá uma certa segurança. E a outra coisa é você realmente aproveitar o iniciozinho da entrevista para relaxar, são perguntas ali mais leves, de conhecimento e tal, que você pode se entregar um pouquinho mais, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar já entrando para as perguntas, né? Já imaginando já você numa entrevista. Seja sincero, seja você mesmo. Muitos candidatos, e aí eu vejo o jovem, né? Eu tenho algumas experiências, essa semana eu falei com algumas pessoas sobre entrevista, que me pediram dicas e tudo mais, e eu falei o seguinte... O jovem, ele não tem a experiência profissional realmente, né? Ele não tem a experiência para falar de casos, de outros empregos e tudo mais. Mas o que o jovem tem? E todos nós temos, né? Quando eu falo do jovem, é porque ele, muitas vezes, quando ele não tem experiência profissional, ele se sente subjugado, né? Quem tiver aí nessa posição pode até dar algum depoimento, falar isso que se sente, poxa, mas o que eu vou apresentar numa entrevista de emprego se eu nunca trabalhei? E aí é importante você lembrar o que você viveu, tanto na sua escola, na sua roda de amigos, na sua família, o que é bacana você colocar, seus pontos fortes, né? O que você tem de característica que realmente soma, que você é elogiado, que você percebe que aquilo dali é um diferencial. E seja você mesmo. Não tenta inventar, não tenta botar ali alguém que não é você, porque fica perceptível. É muito chato, né? Já me aconteceu algumas vezes de pegar o candidato mentindo, dá para perceber quando a pessoa está floreando, está inventando, você pede um exemplo daquilo que a pessoa está te falando e ela não sabe dar o exemplo, ela não consegue trazer aquilo para uma história, mas por que você está falando isso? Me dá um exemplo disso que você acabou de falar. A pessoa não tem o exemplo, porque na verdade ela decorou alguma coisa que falaram para ela que seria importante falar e que na verdade não é isso, né? Na entrevista de emprego, o que eu acredito que seja uma coisa muito impactante, né, para quem está entrevistando, é você ver a verdade do candidato. Então, é importante vocês se conhecerem, com certeza, aí para a gente não errar no óbvio, perguntas que com certeza vão aparecer, tá? Quais são seus pontos fortes?
com certeza a empresa vai perguntar quais são os seus pontos fortes. E aí é importante você saber. Tem várias ferramentas, né? Eu sou formada em coaching, então tem várias ferramentas de coaching que pode te dar essa consciência. E, obviamente, estudar. Tem muita coisa no YouTube, muita coisa no Google. Vocês começarem a se conhecer. Você é uma pessoa organizada? Você tem facilidade na comunicação? Você é aquela pessoa que chega num ambiente, né, social e faz amizade, conhece as pessoas? Você é uma pessoa disciplinada quando você inicia uma dieta, quando você inicia alguma coisa nova na sua vida, você consegue dar seguimento? Você é uma pessoa que consegue construir hábitos na tua vida? O que você pode falar hoje? E aí fica o exercício para cada um aqui. Beijo em todos, tô vendo o pessoal entrando aí. Pensem o que vocês hoje conseguem falar de vocês que é um ponto que diferencia dos demais. O importante aqui não é você querer ser uma pessoa, é você realmente falar de você. Todos nós temos superpoderes, eu falo isso muito porque eu acredito muito. E a diversificação, né, você ter pessoas com perfis diferenciados dentro da empresa é muito importante. Então não adianta você julgar qual o perfil que a empresa está buscando, porque você não sabe. Então é importante você ser verdadeiro, porque você sendo verdadeiro, com certeza você acerta na sua entrega, no brilho nos olhos. Quando você começa a falar, começa a dar exemplo, você vai encantar muito mais do que você tentar ser uma pessoa que você não é. Tá? Linguagem corporal. Na hora que você está ali se apresentando, é muito importante você se preocupar como é que você está sentado. Não criar muita intimidade além do necessário. A pessoa está sendo simpática com você, o entrevistador, né? Ok, aquilo dali é uma relação profissional, então cuidado, né, de se abrir demais, de achar que aquilo dali é alguma coisa, né, quem nunca fez entrevista tem que ter a noção que um pouquinho de nervosismo e de ansiedade é interessante, porque aquilo te deixa alerta. Quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, a gente está em estado de alerta, isso é legal, a gente só não pode deixar isso te atrapalhar, tá? Importante também, o óbvio, pontos fracos. Vão te perguntar tanto os pontos positivos quanto os pontos fracos. O que eu falo, Maria, nos pontos fracos? Eu falo que eu sou preguiçoso, eu falo que eu tô desanimado. Então, assim, cuidado. É claro que tem duas coisas que quando falam comigo na entrevista, eu já brinco falando assim, eu quero um ponto fraco, um ponto seu que você vê que você precisa melhorar, sem ser perfeccionismo e ansiedade. Porque todo mundo corre para esses dois, né? Eu sou perfeccionista, ou eu sou muito ansiosa e tal. Hoje é um mal do século. Quem falar que não está ansioso, vivendo o que a gente está vivendo, nessa pandemia, nessa incerteza, né? Ou é maluco ou tá tentando, sei lá, né? Um pouquinho da ansiedade todo mundo vive hoje. Então, o que é importante? A gente pensar um ponto realmente que você tem de melhoria e que, de repente, por você saber, você já está, inclusive, melhorando. Vi aqui, ó, seja contratado, depois pense em chamar para o churrasco. Ótimo, isso aí. Então, assim, quando você pensa para chamar para o churrasco tem que estar contratado, isso aí. Então, assim, quando você pensa no ponto fraco, o que você pode imaginar, né? Por exemplo, uma pessoa tímida. Quem aí é tímido e, de repente, numa primeira entrevista, a pessoa tá... ai, como é que eu fico suando frio? Será que eu vou passar mal? Eu sou muito tímido, eu não quero me expor e tudo mais. O que a gente pensa? Na hora de falar de um ponto fraco, você já está trabalhando esse ponto fraco? Você é tímido. Mas o que você hoje, por saber, você já tem essa clareza do ponto fraco? Você já está fazendo? Você já está trabalhando? Você já está lutando para melhorar esse ponto? Então isso é uma coisa muito bacana de você colocar. É um ponto fraco, olha, eu sou realmente tímida, sempre foi um desafio eu fazer apresentações na escola, na faculdade, em qualquer lugar, assim, eu sou uma pessoa mais retraída, porém eu já estou trabalhando isso, eu tenho vivido isso. Buscado... e aí tem várias coisas, né, gente? Eu acho que, assim, tudo que eu tô falando aqui precisa ser verdade pra você. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que falou comigo essa semana, um jovem, uma graça, que ele falou assim, Maria, eu era muito tímido. Eu falei, não era nada, porque hoje ele não tem 22 anos e fala super bem. Ele falou, eu fiz um curso de oratória. Então, com o curso de oratória, eu realmente hoje me vejo muito melhor, me vejo falando, realmente eu melhorei, mas eu ainda tenho aquela timidez dentro de mim. Então, fica essa dica. Busque qual é o seu ponto de melhoria e busque melhorar ele mesmo, pela tua vida. Não é só por conta da entrevista de emprego, é porque realmente você quer melhorar ele. E fale a verdade, tá? Obviamente, outra coisa que é importante pensar, se você está concorrendo a uma vaga de vendas,
E se realmente você chega na entrevista de uma área de vendas e você fala, eu sou tímido, eu não gosto muito de ficar falando com as pessoas, é muito provável que você não entre para essa vaga, porque essa vaga é imprescindível que você seja comunicativo, que você goste de falar. Então aí tem coisas que você tem que pensar antes até da entrevista. Será que a vaga é para você? Será que você está realmente buscando algo que vai te satisfazer ou é por desespero? Porque também, se você é uma pessoa tímida e que ainda se sente mal nessa venda, né, que você tem que falar com muita gente, que você tem que ser um pouco mais comunicativo, não faz sentido também para você aceitar essa oportunidade, né? Talvez não nesse momento. Então, avaliem isso e busquem sempre falar a verdade. Já estejam com isso na ponta da língua. Qual é seu ponto forte? Qual é o seu ponto fraco? E o ponto fraco já venha com alguma estratégia de melhoria. O que você já está fazendo para melhorar esse ponto que você já sabe, né? E aí, em sequência, muito provavelmente a pergunta vai ser: qual é o seu diferencial? O que você tem hoje de diferencial para a nossa empresa? Por que eu devo contratar você? É uma pergunta que é muito óbvia do entrevistador fazer. E aí, nesse momento, também é uma coisa que você tem que ter trabalhado isso, tem que ter pensado nessa resposta. Tudo aquilo que a gente ensaia antes, ensaia não no sentido de mentir, de decorar, mas no sentido verdadeiro. Não, eu vou ensaiar porque vão me fazer essa pergunta. O que eu respondo? O diferencial que você tem que buscar apresentar na empresa, primeiro, você estudou a empresa? Por que você está ali naquela entrevista? O que você viu naquela empresa que faz sentido para você? Então, para você realmente conseguir conectar um diferencial para essa empresa, você tem que ter estudado essa empresa, tem que fazer sentido. Quando eu busco um entrevistado, né, um candidato para Microlins, né, para trabalhar com a gente, eu quero saber o que a educação tem a ver na vida dele. O porquê que ele escolheu uma empresa de educação. E a resposta vai conectar comigo ou não. Então assim, não, eu escolhi porque eu deixei um monte de currículo, não conheço muito bem o que é a Microlins e tal. Já não encanta, entendeu? Então, assim, são coisas muito verdadeiras. Se você está deixando o currículo naquela empresa, minimamente você tem que saber o que a empresa faz. Entra no site. Hoje, com o Google, com a internet, a gente descobre muita coisa da empresa. Então, é muito bacana para o entrevistador ouvir o candidato falando qual o seu diferencial, o que você vai agregar. Ele falando coisas que ele leu, que ele buscou, que ele faz sentido. Poxa, essa é uma empresa de informática, eu adoro informática, eu quero aprender muito nessa área. Essa empresa é uma empresa farmacêutica, é uma área que eu gosto, um segmento que eu admiro, eu gostaria de participar dessa. Então, são coisas que você vai falar que vai conectar com você e com a empresa. E aí, quando a gente começa a imaginar por que você quer trabalhar aqui com a gente, é muito bacana quando é verdadeiro isso e quando você consegue fazer algum tipo de conexão, né? Poxa, eu quero trabalhar porque eu acho muito bacana, eu realmente sou uma pessoa estudiosa, ou eu acredito na educação, eu acho que isso vai contribuir com a minha vida, vai contribuir, eu vou gostar, eu vou ter prazer de ter outras pessoas também estudando, também tendo histórias para contar com a Microlins, enfim. Então, dependendo do segmento, é muito bacana quando casa. E aí, a gente chama de BZ, né? Brilho nos olhos, né? Quando você começa a se imaginar trabalhando naquela empresa, quando você realmente vai ter prazer. É aquela história, quando você tem prazer no trabalho, o seu esforço de trabalhar é muito menor, porque você gosta daquilo dali, né? Você realmente tem prazer, você não está esperando chegar sexta-feira para poder curtir a sua vida. Você consegue ter prazer naquela tua entrega diária profissional. Então isso é muito bacana. E aí, outro ponto que eu também faço uma conexão aqui, para que a gente tenha brilho nos olhos, né? Quando você escolhe a empresa, é claro que você está no momento da empresa te escolher, você está numa seleção, né? Mas você escolheu estar naquela seleção. E aí é bacana vocês perceberem também quais são os ganhos indiretos que você pode ter naquela empresa, né? Ganho de aprendizado, ganho de networking, ganho de, digamos, a empresa é uma empresa grande, multinacional, poxa, eu tenho um sonho de morar fora e talvez eu trabalhando nessa empresa eu consiga conquistar essa oportunidade. Então, assim, o que tem a ver? Quais são os ganhos agregados que você pode ter trabalhando naquela empresa? Obviamente, vale o que eu falei, de você estudar a empresa, de você conseguir trazer aquilo para a tua realidade de verdade. Poxa, eu tenho esse sonho, eu sempre fui cliente dessa empresa, então eu gosto, eu acredito nos produtos, eu acho que para mim, como eu já uso, vai ser muito mais fácil até eu falar deles e tal. Então, saiba escolher. Hoje,
Eu acho que cada vez mais as empresas querem colaboradores parceiros, né? Que realmente vistam a camisa, que tenham olhar de dono, nesse desafio que a gente está vivendo agora da pandemia, né? Muitas empresas enxugaram. Então, quem ficou realmente está se dedicando mais, e quem for entrar vai se deparar com um nível de profissional muito grande. O nível de profissional que ficou trabalhando na quarentena, se dedicando, a pessoa cresceu como pessoa. Então, quem entra vai ter que acompanhar esse ritmo. A gente já está vendo isso, né? A pessoa só decorou o perfil da empresa, mas não tem perfeito, o Michael. Isso aí. Quando fica muito claro, gente, quando tudo isso que eu tô falando, o mais importante é seja verdadeiro. Porque fica muito chato. Eu já peguei mentiras desagradáveis, a pessoa falar que leu um livro e, né, por azar, eu li o livro, comecei a perguntar, a pessoa não sabia nada do livro, né? Então, assim, será que leu? Pra que fazer isso? Não, fala a verdade é, por pior que seja, é a verdade, entendeu? Eu era super tímido, tive a oportunidade de fazer entrevista para trabalhar na Starbucks, fui super bem, só falando a verdade, mesmo nunca tendo trabalhado. Pô, que bacana, Luiz. É isso aí. Acredita no teu potencial, não precisa mentir, galera, não precisa. Se você não tem experiência profissional, não coloca. Se você não tem nenhum curso que você fez, não inventa. Não inventa, porque é pior. Você pode ser desclassificado pela mentira e ter conquistado a oportunidade por ter sido verdadeiro. Então, pensem nisso que eu tô falando. Busquem ganhos agregados que você possa falar na hora da entrevista, que isso daí vai gerar ainda mais conexão com o entrevistador, tá? E treine, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando, assim, quanto mais a gente faz, mais a gente se sente seguro. Eu falo por vocês, por essas lives que eu tenho feito com vocês, eu me obrigo muito a estudar o tema. Hoje eu conversei com alguns jovens para perguntar como é que estão sendo as últimas entrevistas e tal, para poder trazer cases mais recentes para vocês, né? E quanto mais eu faço, mais segura eu fico. Eu confesso a vocês, olhar aqui para uma câmera, ter vocês aí, não é nada simples para mim. Não é uma coisa que estava no meu dia a dia, não estava. Meu time aí que está aí comigo sabe que não é o meu natural eu abrir câmera, fazer. Nunca fiz isso, né? Só que esse novo normal exige isso. Exige que a gente esteja mais perto, exige que a gente transmita mais informação. A mesma coisa para quem está buscando uma nova oportunidade. Então, essa fase de, eu não gosto de internet, eu não gosto muito de Instagram, de Facebook, eu não sou muito adepta a fazer vídeo. Cara, a gente precisa se adaptar. Adaptação, a mudança é a nova ordem do momento. Beijo, Milena! Tô vendo seu alôzinho rápido aqui. E aí, quando você busca essa adaptação, você entende que quanto mais rápido você se adaptar, mais chances você vai ter, é uma necessidade de mercado. Então, assim, gravação de vídeo. Quando eu falo para treinar, treina, ou você treina no espelho, fazendo, a pessoa como se tivesse feito a pergunta, qual é o seu ponto positivo, Michael? Fala para mim seus pontos, qual é o seu ponto negativo? Ou você treina isso, e você principalmente treinar a gravação de vídeo. As entrevistas hoje, a grande maioria, a primeira seleção é um vídeo. As empresas têm pedido um vídeo de 1 minuto e meio, de 1 minuto a 1 minuto e meio, com uma apresentação rápida, para que ela já selecione, ela recebe vários vídeos, assiste e já seleciona dali para uma videochamada. Então, é importante você praticar. Como é que você vai participar de uma entrevista através de vídeo se você não gosta de fazer, se você não quer fazer, se você não quer treinar, vai ficar mais difícil. Onde você se vê daqui a tantos anos? É uma pergunta para o entrevistado, pretende manter compromissos? Ótimo, essa pergunta está aqui, Michael. Você acha que fazer um curso de autoconhecimento é importante para quem ainda não tem experiência profissional? Vamos lá, vou responder primeiro a do Michael. Essa pergunta... Eu ia dar um exemplo agora de entrevista, tá? Vou antecipar já para responder a pergunta do Michael. Essa pergunta, como é que você se imagina daqui a 5 anos, né? O que a gente quer ver quando a gente faz uma pergunta dessa? Primeiro, quais são os planos reais de uma pessoa? Tem gente que não faz planos e que não sabe nem responder. Daqui a 5 anos, não sei, nem parei para pensar. E aí, novamente, a gente erra no óbvio.
O que o entrevistador quer saber? Qual o seu plano? Você é uma pessoa que planeja? O que você quer? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está entrando para uma empresa, para um cargo que demanda treinamento para você ter um crescimento interno na empresa. É um projeto que você vai demorar um tempo até pegar para conseguir dar resultado para a empresa. E você fala de cara que daqui a 5 anos você pretende estar fazendo um curso na Califórnia. Você pretende estar na Austrália. A empresa vai falar, ué, daqui a 5 anos eu vou investir nessa pessoa, né? Ela vai entrar, vai aprender. Quando ela estiver no auge, ela vai querer ir embora. Então, essas coisas a gente precisa pensar. O planejamento, é claro que você, novamente, não é para mentir, mas é para você tentar fazer um planejamento que a empresa se encaixe. Voltando para aquele exemplo da multinacional. A empresa é uma empresa que tem filial nos Estados Unidos e na Austrália. Poxa, cabe eu falar que eu gostaria muito de morar na Austrália, eu sempre tive esse sonho e eu vejo que pode existir essa oportunidade trabalhando aqui na empresa. Aí você está casando um planejamento de 5 anos com a empresa. Faz sentido, tá? Michael, te respondi. A outra pergunta, você acha que fazer um curso de autoconhecimento? Então, eu acho, tá? Eu adoro, eu sou fã de autodesenvolvimento, eu acho que a gente está em eterna construção, eu acredito muito, eu sou uma pessoa que busco, eu faço muito, então, ou você fazer, hoje tem vai depender do teu desempenho, né? Da sua capacidade de estudar, de buscar, da sua curiosidade. Aqui, na Microlins, até a gente convida todos os alunos, a gente tem um programa de desenvolvimento profissional, PDP, que é um programa que traz isso, tá? Nas palestras e nos workshops desse programa, a gente traz essa parte de autoconhecimento, que muitos alunos fazem a parte técnica com a gente, mas não parou para se preparar como pessoa, como profissional, com os comportamentos que a gente chama de soft skill, né? Que são as habilidades não técnicas, as habilidades que todo mundo precisa ter para ser um profissional completo para essa nova era, tá? Então, acho importante sim, acho que todo o desenvolvimento de autoconhecimento, você se conhecer, você melhora no trabalho em equipe, você tem mais tolerância para trabalhar com pessoas diferentes de você, então é um conjunto de coisas, tá? E transmitir confiança na sua resposta. Gente, como é impressionante. Quando a gente está numa entrevista, lógico, todo entrevistador, quando eu me coloco, né, para fazer uma entrevista de um candidato, eu primeiro faço o que eu falei para vocês, da brincadeira inicial, tento trazer um clima muito tranquilo, sempre dou uma brincada para o candidato se sentir bem fazendo. Eu sempre falo que a seleção é como se fosse um namoro, né? A gente escolhe o candidato e o candidato também está escolhendo a gente. Pô, será que eu quero trabalhar aqui? Poxa, pessoa grossa, entrevista super estranha. A pessoa pode escolher não ficar também. Então, não é assim, só a empresa que está escolhendo. Não é, não. Vocês também estão escolhendo a empresa. Então, quando a gente está nesse momento, é importante a gente transmitir esse ambiente aí de favorável, né? Porque eu quero ouvir a verdade. Se eu deixo a pessoa muito tensa, a pessoa nem pensa para responder. Acaba respondendo coisas que não são verdades por nervosismo. Só que, como é que eu transmito confiança? Primeira coisa é falando a verdade. Então, se você está ali, se você fez todo o ensaio mental, se você treinou em casa, se você estudou para a empresa, você vai transmitir muito mais confiança do que se você estivesse ali querendo fazer um personagem, querendo falar coisas que não é bem verdade, mas que você acha que aquilo dali vai impressionar. Então, transmitir confiança é fundamental. E muitas vezes em entrevista que eu percebo que o candidato, ele não tá... Eu fico na dúvida, a gente fica na dúvida se aquilo dali é nervosismo ou se é porque a pessoa está querendo fingir alguma coisa. Então, se preocupe com isso, a postura que você senta, a postura que você fala, as coisas que você está colocando, realmente isso daí vai impactar. E para fechar, deixa eu beber um golinho de água, peraí. O clima da entrevista geralmente é bem leve. Sim, todas as empresas hoje, de verdade, gente, todas que eu falei fazem esse tipo de quebra de gelo, né, que a gente chama. Porque o candidato, poxa, veio de longe, tá nervoso, muitas vezes está cheio de problema e preocupação, né, na cabeça. Será que eu vou conseguir? Com muitos sonhos, né? Ai, tomara que eu consiga e tal. É muito bacana de ver, né, a esperança nas pessoas. Então, assim, poxa, o mínimo que você tem para fazer como entrevistador é
trazer esse clima bacana, trazer esse ambiente harmônico. Até a Adriana, que é a nossa responsável da Microlins, é uma fofa, ela é super... O perfil dela já é um perfil calmo, então ela consegue transmitir essa calma, essa segurança, para que realmente o candidato consiga se desenvolver numa entrevista. Para fechar, eu queria trazer um exemplo que até foi do meu sobrinho. Conversei com a Bia hoje, né, Biazinha, sobre isso. Meu sobrinho passou por uma seleção nesse mês, né, no mês de agosto, início do mês de agosto, que foi muito interessante. Ele fez conosco o curso de Excel e a certificação MOS, né? Eu falei, olha, faz, é bacana, ele tem 21 anos, vai te diferenciar e tudo mais. E ele passou por uma seleção e aí eu peguei os detalhes para passar para vocês como está sendo uma seleção. É uma empresa multinacional, que foram 4 etapas de seleção. A primeira etapa foi um bate-papo, o dele não, essa empresa não exigiu vídeo, tá? Tem empresas que estão exigindo vídeo, tem empresas que estão fazendo uma primeira seleção via Zoom, com todos os candidatos ao mesmo tempo, que eu não acho nem um pouco interessante. Todos os feedbacks que eu recebi é que fica muito bagunçado, todo mundo fica querendo aparecer, né? Fica todo mundo querendo falar mais do que o outro. Então, eu sinceramente não consigo ver muito resultado nisso. Mas enfim, aqui o meu sobrinho participou. Primeiro foi um bate-papo, né? Ele teve um bate-papo com o responsável do RH. E aí fala de você, me conta um pouquinho a tua vida, você mora com quem, você já trabalhou. No caso dele, ele só fez assim trabalhos esporádicos, não teve carteira assinada, é um jovem. Então ele foi dando exemplos dele. E aí eu ressalto o seguinte: o que você gosta de fazer? Você gosta de surfar? Você gosta de jogar futebol? Você gosta de jogar videogame? O que você gosta? Cabe nesse momento você falar das coisas que você gosta, porque aquilo dali já transmite. Por exemplo, se você gosta de jogar futebol 2 vezes por semana, você joga toda segunda e quarta, você joga futebol com seus amigos. É um exercício físico, é uma rotina, você tem uma disciplina, aquilo dali também faz parte da vida, né, dos nossos pilares, digamos assim, você se preocupar com a saúde. Então isso é muito bacana. Então não deixem de falar, de abordar coisas que vocês fazem que faz sentido. Poxa, eu ajudo a minha avó, eu ajudo a minha igreja. O que você faz como rotina? Então esse primeiro bate-papo dele foi uma coisa muito leve, ele contando um pouquinho da vida. Aí ele passou falando também da formação, ele mandou o currículo, né, lógico, ele foi perguntando se ele estudou aonde, ele está fazendo faculdade, foi conversando. Segunda etapa, a segunda etapa foi a mesma entrevista, tá? Assim, muito parecidas as perguntas com os 2 diretores que ele vai trabalhar diretamente. Então, foram os 2 diretores perguntando, pedindo para ele falar. O que a gente quer nesse momento? O que é importante, né, o candidato saber? A gente quer conhecer de verdade. Me fala um pouquinho de você. É um namoro, como eu disse, é uma relação. Assim, eu quero te conhecer para ver se bate, para ver se faz sentido. E aí, dicas que eu tinha falado com ele, né? O estudar a empresa. Nesse momento ele falou, poxa, faz sentido para mim trabalhar nessa empresa, eu tenho um sonho, ele fala inglês e fala espanhol, então é uma empresa que está presente em países dessas 2 línguas, então eu acho que eu vou ter um grande crescimento profissional e tudo mais. Então ele foi ligando coisas que faz sentido com planejamento de 5 anos. Fizeram a pergunta para ele, que é o que eu ia colocar aqui, perguntaram para ele, né, esses 2 diretores, né, quais os seus sonhos, quais os seus projetos para daqui, como é que você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Ele tem 21, com 31 anos, como é que você se vê? E aí, é importante isso, você ter um planejamento assim, com 31 anos, o que você deseja? O seu desejo bate com a missão da empresa? Tem alguma coisa a ver? Porque senão é isso, a empresa pode ver uma total desconexão. Você está querendo entrar aqui, mas você não está fazendo, não tem nem, dentro dos seus planos, não faz sentido a empresa. E aí realmente pode não fazer sentido, tá? Eu acho que aí quando você consegue fazer uma conexão, facilita na tua entrevista. E aí a terceira etapa da vaga dele foi um teste de Excel. Então mandaram para ele um teste de Excel, ele teve que fazer pelo Google Meet, né? Ele entrou e foi com câmera aberta, a pessoa estava acompanhando ele com a câmera aberta, 8 questões, e é óbvio que ele se saiu bem, graças a Deus. Então assim, olha que bacana, olha que mudança. Em nenhuma dessas etapas ele foi até a empresa é no centro da cidade, ele não foi até a empresa. Então a primeira etapa do RH foi via também Google Meet, fez a segunda etapa com os diretores, fez a terceira e a última de idioma. Então, haja coração, né? Não é fácil a gente imaginar passar por essas fases sem você ter treinado.
Então, assim, é importante a gente ter essa consciência de, cara, treina, aproveita esse momento, isso tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, se preocupem em treinar, em pensar, em se preparar, em escolher as empresas, quais as empresas que você gostaria, que você sonha, que faz sentido com a tua vida, que você gosta, são empresas que você já consome ou que você admira, onde você quer trabalhar. Então, assim, é possível, não imaginem, eu ouço isso muito, mas como eu não tenho experiência, eu nem botei um currículo nessa empresa. Mas por quê? Por que não botou? Cara, sonhar faz parte. Quando você sonha, se você faz uma entrevista, eu já tive muitos candidatos que vieram com tanta vontade e falaram com tanto carinho da nossa empresa, cara, ganha muitos pontos. É claro que a gente quer uma pessoa assim do nosso lado, tá? Gente, era isso. Eu queria trazer essa consciência aí pra vocês, essas dicas. Espero ter ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar aberto. Eu vou fazer uma caixinha de pergunta no Instagram da Microlins, nos stories. Pode mandar pergunta que eu vou responder, vou acompanhar lá. E assim, se preocupem na entrevista de realmente mostrar a sua vontade de estar trabalhando naquela empresa. Realmente se preocupem em falar, não de ficar pedindo, né? Tem gente, não, porque eu preciso muito, porque eu sou muito sofredor, porque eu tô numa situação muito desesperadora. Ninguém quer uma pessoa sem esperança ou desesperada do lado. Você precisa na entrevista demonstrar o porquê com motivação, com otimismo, com um olhar de somar. Como é que eu somo para essa empresa? E tenham certeza, cada um de vocês aqui tem qualidades preciosas para todas as empresas. Basta você também saber colocar isso e trabalhar esse ponto positivo. A gente já falou de perfil comportamental, né? Não sei se todos vocês conhecem, a gente pode voltar, se vocês quiserem, outro dia eu trago esse conteúdo para vocês. São 4 perfis universais do DISC, né? Dominante, influente, estável e conforme. Tem as características que bate para cada um aqui. Então busca aquelas características, poxa, essa daí sou eu. E saiba falar, saiba se apresentar. Tá bom? Gente, era isso. Para mim é um prazer estar aqui. Um beijo enorme. E aí, gostou? Então curte o vídeo, compartilha e ativa o sininho, porque vem muito mais conteúdo por aí, tá bom? Tchau, tchau!